Boa noite, eu sou a Natália, tenho 34 anos. Olá, meu nome é Débora, tenho 26 anos, sou bióloga com mestrado em microbiologia. Sou Larissa Cavalcante, sou psicóloga, mulher, cristã. Sou Daniela Guerra e eu trabalho há 10 anos com mulheres, na parte de estética. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Todos os dias, 3 mulheres são mortas apenas pelo fato de serem mulheres. Todos nós conhecemos histórias de vítimas de violência doméstica. Pode acontecer com uma amiga, colega de trabalho, vizinha, familiar e até mesmo com uma irmã da igreja. Este mês, a Lei Maria da Penha completa 14 anos de sua aprovação. Antes dessa importante lei, a violência contra a mulher era tratada como crime de menor potencial ofensivo, e as penas se reduziam ao pagamento de cestas básicas e apenas trabalhos comunitários. Com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher passa a ser crime, ganha definição e é caracterizada como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, além de criar mecanismos de proteção às vítimas. Você deve ter ouvido falar do recente lançamento do polêmico clipe da música A Voz, da cantora Cassiane. Desde então, o debate sobre violência doméstica ganhou destaque no meio evangélico. O vídeo, que não tem relação direta com a letra da canção, mostra uma mulher que sofre episódios de agressão pelo marido alcoólatra. Ela aparece orando em muitos momentos do vídeo. No final, eles se reconciliam sem nenhum tipo de consequência, sem denúncia, romantizando o tema. Não fica evidente no clipe se o casal se libertou ou retornou ao ciclo de violência. Após muitas críticas, a cantora resolveu postar uma nova versão do clipe, com apenas uma modificação. A personagem liga para o Disque Denúncia, mas o desfecho é o mesmo. O clipe já acumula mais reações negativas do que positivas. Também não foi por acaso que o Movimento Social de Mulheres Evangélicas do Brasil, o MOSMEB, protocolou no Ministério Público do Rio de Janeiro uma representação criminal contra a MK Music, a produtora da Cassiane, por apologia à agressão contra a mulher presente no clipe. Falando um pouco sobre o que é a violência contra a mulher, o que configura a violência contra a mulher, Eu acho que essa questão da identificação, né? De você falar, nossa, eu tô sofrendo, tem alguma coisa aqui que não tá legal, né? Ela passa, antes de mais nada, pela questão de você entender que a violência doméstica, ela não é exclusivamente a violência física. a gente tem que essa violência ela pode se dar de diferentes maneiras. Ela pode ser de ordem psicológica, pode ser de ordem moral, pode ser de ordem sexual, patrimonial também. Como psicológica, a gente pode dar exemplos como palavras, xingamentos. Com as falas, com o modo com que ele fala com a sua parceira, né, com a sua mulher. Então, não dá pra gente saber de acordo com a característica física, mas tem como a gente perceber de acordo com esse homem trata essa mulher, né? Atitudes que de alguma forma vão diminuindo, né, depreciando a mulher, ou diminuindo a sua autoestima, principalmente. E às vezes as palavras, né, a forma como as palavras são ditas é sempre no sentido de fazer com que ela também se sinta culpada. Muitas das vezes o agressor não tem ainda a coragem de agredir fisicamente, mas psicologicamente, verbalmente, todos os dias, em todos os instantes, essa mulher sofre uma violência. Dessa maldade de diminuir a pessoa, de falar coisas ruins sobre a pessoa, isso
tudo já vem como uma agressão. Então, ter consciência de que não é só o tapa, o empurrão, não é só isso que é a violência doméstica, essa é uma faceta da violência doméstica, é muito importante, né? De como talvez a relação esteja, caso ela faça algum tipo de queixa ou de questionamento, alguma tentativa de diálogo, por exemplo. Como a mulher identifica, e não é difícil de identificar, né? Se tudo é motivo daquela mulher levar uma bronca. São pequenas evidências do cotidiano mesmo. Provavelmente a pessoa que tem esse cunho agressor e tudo mais, ele vem aí de alguma criação que tenha esse contexto, né, de machismo. Existem algumas características, sim, que de alguma forma sinalizam essa conduta agressiva, né, dessa pessoa. Como, por exemplo, acho que o ciúme excessivo. Você não sabe de nada, você não sabe do que fala. E são N falas de agressão, de muita agressão. Isso é uma agressão que vai abalar o emocional dessa mulher. E essa mulher vai suportar um período até o ponto que ela chegar e ela fica doente. Ela vai ficar doente emocionalmente e com isso ela se trava e aí ela é uma presa fácil para tudo. Inclusive para sofrer agressão física e não ter forças para falar. Que o homem manda na mulher e que a mulher tem que fazer exatamente o que ele quer. Como é difícil, né, a gente falar o papel da mulher. Há uma crença de que as mulheres, elas são inferiores aos homens, que elas devem ser tratadas como objetos, que elas não podem fazer o que elas desejam, porque isso demanda, na verdade, uma decisão que o homem tem que tomar em relação a ela e não ela por ela mesma. Eu acho que o papel das mulheres hoje, dentro das igrejas evangélicas, teria que ser o papel dado por Deus, né? Embora o papel da mulher nas igrejas tenha crescido muito, e isso é muito bom, é um avanço muito legal, ainda existem muitas coisas que a mulher ainda não pode fazer por não conseguir, entre muitas aspas, né? Porque, na verdade, consegue sim, tem a capacidade, mas ainda não existe a confiança devida. Porque eu não acho que exista um papel, porque não existe só um tipo de mulher. Então, existem muitos papéis, é muito polifônico, né? Essa dimensão em que a mulher pode atuar. Quando se trata ainda no meio cristão, há uma interpretação errônea também, até da própria escritura, daquilo que ela diz a respeito do papel do homem, do papel da mulher. A mulher hoje ela trabalha muito, a mulher hoje ela tem muita função dentro da igreja, ela está nos grandes e nos pequenos detalhes, porém ela não é vista. Ainda existe isso muito forte nas igrejas, embora tenha diminuído, ainda assim existem. Eu acho que é muito mais uma questão pessoal, de característica pessoal, de chamado pessoal, do que necessariamente de gênero, né? Então, para mim existem papéis que eu vou desempenhar, não necessariamente porque sou mulher, mas porque a minha característica pessoal me impulsiona para aquilo. O patriarcado, ele auxilia a violência contra a mulher em lares cristãos e não cristãos, porque o patriarcado, ele realmente faz com que isso se normalize. O patriarcado, né, a forma como essa instituição patriarca se dá, até os dias atuais, como ele se constitui, como ele se cristalizou nas relações, para mim é muito claro que ele ajuda, ele contribui e ele é a mola propulsora para realmente validar toda a violência, não só a violência física, mas toda a violência contra a mulher. Como se passasse de geração em geração, né? Aquela aparência do que o homem, e é o homem quem faz, e a mulher é quem não faz nada. Isso aí é passado de geração em geração dentro do lar evangélico. Então a gente sabe que há essa interpretação equívoca e que, de alguma forma,
Alguns homens utilizam isso para justificar atitudes violentas, que é sempre no sentido de fazer com que ela se sinta submissa, né, de que eles reconhecem que esse é o lugar dela. Então ela é um objeto, então se ela tiver de ser agredida, ela será agredida. Se essa mulher não atinge as suas expectativas que ele cria em relação a ela, é mais um motivo, então, para uma atitude agressiva. A questão do patriarcado ainda é muito forte nas igrejas por uma distorção das coisas que estão escritas na Bíblia. Uma interpretação equivocada da Bíblia, com viés patriarcal e sem o olhar do Cristo para com as mulheres, faz com que a violência seja tolerada. Muitas mulheres cristãs se veem encarceradas por uma teologia pobre e destituída de valores femininos. O apóstolo Paulo, em Efésios, faz uma recomendação: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Em outro momento, ele aconselha: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. John Stott esclarece muito bem essa passagem quando diz: se é obrigação da esposa sujeitar-se ao marido, também é obrigação dele, como participante da nova humanidade de Deus, sujeitar-se a ela. A submissão não deve ser unilateral. Trata-se de uma obrigação cristã universal, exemplificada pelo próprio Senhor Jesus. Quando Paulo aconselha, ele se refere a uma relação de amor e parceria. A submissão falada na Bíblia não significa deixar o seu cérebro no altar, muito menos colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Em Efésios, Paulo também deixa claro que o esposo deve entregar sua vida em favor de sua esposa, se sacrificando por ela, assim como Cristo se doou na cruz. E não há padrão que possa se comparar ao amor do Calvário. Não há, em nenhum momento na Bíblia, qualquer fundamento que sustente um ciclo de violência na justificativa de salvar um casamento. A gente espera ajuda, né? Eu espero, quando eu precisei, das muitas vezes que eu precisei de apoio dos líderes, das pessoas que estavam à frente, né, da igreja, o que eu espero é uma parceria espiritual. O que eu espero da liderança da igreja, quando uma mulher que passa por isso vai procurar essa liderança, é que realmente ela seja acolhida, que ela seja ouvida, que ela seja abraçada. E é importante também para a igreja criar esse ambiente saudável, para que essa mulher também, ela, uma vez que ela se encontra nessa situação em que ela está dentro desse relacionamento abusivo, ela sofre violência, ela tem um ambiente que ela consiga pedir essa ajuda. Ajuda, que a pessoa nos ouça, entenda a situação, que a pessoa com sabedoria investigue o que está sendo falado. Uma mulher chega até a gente, né, até a nós, e busca essa ajuda. E às vezes acontece dela precisar dessa ajuda, porque é uma lei, né, é crime. E todos esses tipos de violência é crime, né, são crimes. É muito difícil falar sobre uma agressão, é muito vergonhoso. E quando realmente chega-se ao ponto de você falar para outra pessoa, é porque aquilo já passou completamente do que você pode aguentar. A gente precisa também parar de esperar que os nossos líderes tenham a receita, a equação perfeita para resolver os nossos problemas. As coisas não são assim, né? Porém, você tem que ver quem é o seu pastor. A igreja tem esse papel de abraçar, de acolher e principalmente de não julgar o que aconteceu. Não cabe à igreja julgar o que aconteceu, cabe à igreja cuidar dessa mulher, dessa pessoa que está sofrendo. E a igreja ela não pode simplesmente passar o pano e achar que isso vai resolver o problema, né? Eu acho que a mulher que sofre violência, ela precisa ser acolhida, né, antes de qualquer coisa. Então ela precisa conversar com alguém, sim. Se vai ser com um pastor, ótimo. Você pode encontrar um pastor que vai falar assim: tô falando por motivo real, tá, gente? Tô falando da boca pra fora. Esse papel, então, é fundamental de que a igreja sempre trate,
né, essas questões com muito cuidado, olhando para as questões que são judiciárias, algo que envolve, né, a justiça, leis, né, do nosso país. Então eu incentivo sim as mulheres a procurarem seus líderes, seus pastores, enfim, alguém de confiança dentro da igreja. Às vezes a mulher tem vergonha de procurar o pastor da sua igreja, da sua própria igreja, e aí vai atrás de um pastor de uma outra igreja. Só que não conhece esse pastor, não sabe quem é esse pastor. Fala, mas é pastor, ele tá lá, ele é autoridade, né? Então eu vou lá falar com aquele pastor. E aí você encontra o homem totalmente perdido nos valores, que vai te aconselhar de forma errada. Mas incentivo principalmente que essa liderança seja instruída, que essa liderança saiba o que acontece nesse contexto de agressão, né, domiciliar, e onde essa mulher tem que ir. Incentivá-la a procurar os melhores profissionais, as melhores redes de apoio. Se vai ser com uma amiga que vai ajudar, que vai dar esse suporte, que vai ouvir, que vai entender, ótimo. Eu acho que ela não pode se sentir sozinha. E vai normalizar uma situação que você está vivendo, que não deve ser normalizada. E isso acontece. Então, eu incentivo as mulheres a procurarem os seus pastores, mas saibam quem é o pastor. Por exemplo, se eu tenho uma mulher dentro da minha realidade que sofre violência doméstica, na minha comunidade de fé, ela fala, vou conversar com o pastor, na minha realidade, zero problema, né? Porque eu sei que existe um discernimento, porque eu sei que existe uma conduta séria. Agora, infelizmente, não é o que predomina aí nesse Brasilzão afora, né? E aí, às vezes, você tem um peso, ela cria uma ideia de que não pode separar, eu tenho que estar aqui orando para que Deus salve a pessoa. A cantora faz sucesso no meio evangélico há anos e influencia muitas gerações com suas músicas. O discurso do clipe sobre perdão em qualquer circunstância, sem ação e sem consequências, contribui para a perpetuação da agressividade nos lares. Quantas mulheres violentadas já não ouviram do pastor que era só orar, ficar calada, aguentando o casamento até que o esposo mudasse? E quantas não foram assassinadas antes mesmo de presenciar qualquer transformação? A violência física é uma parte das muitas agressões que podem compor um relacionamento abusivo. Uma pesquisa de doutorado da teóloga Valéria Vilhena constatou que entre vítimas de violência pelos companheiros, atendidas pela ONG Casa Sofia, 40% eram evangélicas. Esse percentual é um reflexo de como o conservadorismo cristão pode legitimar o sofrimento de muitas mulheres em nome do casamento. É algo que eu acredito muito. Eu sou uma mulher de oração, eu sou uma mulher que acredita nas promessas de Deus. A gente tem, e eu acho que isso também é fruto desse patriarcado, desse machismo também, essa culpabilização da mulher, né? Que às vezes só falar que é melhor orar não vai adiantar, não vai resolver a situação. A gente não tem controle sobre essa fé dessa outra pessoa, se vai mudar ou não. Mas isso também não me faz relaxar nessa situação, de que eu não tenho nada a fazer, de que eu não posso ajudar em nenhum outro contexto. Não, porque Deus não é um Deus de que fala assim, você ora e fica esperando. Nossa, ora mais, Deus vai converter o seu marido, Deus vai transformar essa realidade, você tem que ter fé. E eu acho que tudo isso é fato, Deus pode transformar realidades, Deus pode transformar homens violentos em pessoas maravilhosas. Eu acho sim que as mulheres que ouvem isso, de que só deve orar, só deve esperar, é como se a pessoa que está aconselhando tivesse retirando sua responsabilidade daquele contexto, né? Se o pastor aconselha a mulher a orar e esperar, é porque esse pastor de fato não quer assumir o problema como sendo dele também
em auxiliar aquela mulher naquela situação. Caso essa mulher ainda tenha filhos, a gente tem um agravante. Por que a gente está orientando em relação a esses filhos? Né? De fazer com que essa mulher se obrigue, sofra ela, sofra os filhos, que a maioria, né, das mulheres que sofrem e que acabam permanecendo nessa situação, elas têm filhos. Então ele fala assim, vou fugir do problema e vou falar para ela, ora a Deus, irmãzinha, ora a Deus e aguarda, viu? Tudo vai se resolver. Se a gente não acreditar na transformação que o Evangelho traz, quem vai, né? Mas eu acho que a gente não pode se eximir também da responsabilidade de indicar para essa mulher, olha, isso é um crime, você está sendo vítima de um crime. Não é bem assim só esperar. Esperar é fazer também as coisas acontecerem. Se você foi procurado por uma mulher que sofre uma violência doméstica, é porque essa mulher confia em você e ela espera que você a ajude a sair desse contexto. Por que a gente pede que as mulheres se calem diante de uma violência tão profunda, né, tão dolorida, tão difícil? Por que a postura da mulher precisa ser de ser tão subalterna a esse ponto de você ser agredido verbal, emocional e fisicamente? Esperar em Deus para essa mulher talvez seja chegar no gabinete do pastor ou do líder, enfim, conversar com ele e ele falar assim, espere em Deus, e ela voltar para casa e ser agredida de novo. Isso é uma falta de responsabilidade. Nós entramos para a igreja, na igreja ele aparentava ser uma pessoa de Deus, mas dentro de casa, mesmo estando na igreja, ele continuava com as agressões e aí eu resolvi denunciá-lo, porque eu havia encontrado um livrinho da Lei Maria da Penha e eu peguei esse livro, fiquei escondida dentro de casa, lendo quando ele saía, mas ele convenceu a delegada que ele ia mudar, que ele ia embora, que ia me deixar em paz. Não foi embora como ele havia falado para a delegada e me colocou dentro de casa e nessa noite foi tortura só. Eu acho que a mulher é livre para escolher, para decidir, para denunciar. Gente, eu vou falar um negócio. Eu sou divorciada há 4 anos. E por criação, eu achava que era pecado, sim. Pensar desse jeito como um pecado maior quando a mulher se separa do marido agressor é muito injusto com a gente mesmo, né? Sofreu agressão, denuncie, é crime, você é vítima de um crime, né? Não viva com um criminoso, né? Então, pra mim, não acho que, tenho certeza, né, que não há pecado algum quando uma mulher sofre essa agressão e ela se afasta do seu agressor. Foi muito difícil tomar essa decisão, por quê? Porque eu tenho 2 filhos, porque é um relacionamento de mais de 20 anos. E eu tomei a decisão de me divorciar depois de pensar durante anos e anos. A pessoa que sofre agressão, ela não está feliz. Então não se cobre desse jeito como um pecado que você está cometendo. Pense só que você está saindo de um ciclo que te traz muitas dores, te traz muitas aflições. Eu acho bastante inteligente, bastante coerente e muito saudável. Quando a dor é maior do que do que a opinião do outro, isso não importa o que a comunidade evangélica diz. Isso colabora com certeza para que essa mulher continue nesse ciclo de agressão, enfim. Acho que a maneira como a sociedade olha, a mulher não colabora muito para muitas coisas, para a emancipação feminina, né? Eu acho que ainda existe muito julgo, muita gente equivocada no que é função de uma mulher, né? Então, me parece que ainda existe uma expectativa de que a mulher precisa suportar muito mais do que um homem numa relação. A violência doméstica foi agravada pelo isolamento social durante a pandemia da Covid-19. Passar mais tempo com o agressor dificultou a denúncia e aumentou o medo das vítimas.
deixo para as mulheres que, por acaso, ou que estão passando por uma situação de violência, né? Seja ela psicológica, seja ela física, seja ela moral, seja ela sexual, é que ela procure a ajuda das pessoas que estão perto. E a minha palavra é: saia desse lugar de sofrimento. Toda e qualquer decisão, né, a partir dessa agressão que essa mulher sofre, toda decisão é dela. Se ela irá denunciar, se ela irá se separar, enfim, toda essa decisão é da mulher. Amiga querida, se você sofre violência, denuncie o seu agressor. E entendendo que não é uma decisão fácil, é cortar o vínculo com uma pessoa em que você depositou uma confiança de que há uma expectativa de se criar uma vida juntos e feliz. Quem vai ajudar ela a fazer isso? Um psicólogo, um psicanalista, um grupo de terapia, o próprio pastor. O meu papel vai ser realmente de apoio e de colaboração com esse momento, que é um momento muito difícil para ela. Você pode orar por ele, sim. Você pode jejuar por ele, sim. Você pode pedir para que o evangelho alcance, mas você não precisa se submeter a isso. Mas que ela tente procurar a ajuda das pessoas próximas, para que quando ela tomar essa decisão, seja ela, né, tanto procurar fazer a denúncia, existe um número nacional, o número 180. Eu vou com certeza indicar para que ela procure um acompanhamento psicológico, um acompanhamento especial para ela. A minha palavra é essa, que a mulher que está vivendo numa situação hoje de agressão, ela deve sim buscar ajuda em primeiro lugar. Não é esse o tratamento que Jesus quer que você viva dentro de uma relação. Procurar essa ajuda, denunciar, que é muito importante, né? Existe essa penalização, pode parecer um pouco que não, e aí dá muito medo fazer isso, né? Existem muitas implicações, mas que existem dispositivos, existem meios de fazer com que essa mulher tenha um mínimo, né, de segurança e de proteção mesmo do Estado em relação a esse assunto, e com a ajuda de uma pessoa que ela confie, ele tem essa ajuda emocional para lidar com todas essas mudanças que acontecem, né, que vão acontecer quando ela toma essa decisão de quebrar esse ciclo, né, de violência. Bom, se você é uma mulher que está passando por esse momento, se você está passando por esse apuro, né, de violência, de maus tratos, de se sentir insegura nesse momento, o meu conselho para você é que você procure uma amiga, um amigo, se você faz parte de uma comunidade religiosa, que você procure os seus líderes e fale sobre isso. Coloque para fora, realmente é necessário que você fale para que você consiga entender qual é a melhor saída para isso. Se você olha para os lados e percebe que você não confia em ninguém para falar sobre algo tão importante, então procure um profissional. O profissional sempre vai estar aberto a te escutar sem te julgar. A psicologia, ela realmente está aí para isso. Está aí para entender, para ouvir, para não julgar e para acolher você e isso que te aflige. Para você, mulher, né, que vive um relacionamento que te fere na sua dignidade humana, um relacionamento abusivo, agressivo, que você sofre violências múltiplas, eu quero que você saiba que você pode contar comigo, né, e com a nossa comunidade de fé, para que você se sinta acolhida na sua dor. Pela graça de Deus, eu espero que as mulheres tenham coragem de buscar ajuda para sair desse lugar de sofrimento, que é um lugar de muito sofrimento. Muito sofrimento. Enquanto há vida. A minha luta para que ele fosse punido demorou 19 anos e 6 meses. Nesse período,
ele foi julgado por 2 vezes no júri popular, por 2 vezes foi condenado e por 2 vezes saiu do fórum em liberdade. Então, no intervalo do primeiro para o segundo julgamento, eu fiquei tão decepcionada com a posição do judiciário, né, engavetando o processo. Aí o movimento de mulheres começou a me levantar o astral. Se você abandonar esse caso, é o que eles querem, são os agressores de mulheres, não vão pagar, não pagam pelos que fizeram, entendeu? E você tem que você tá viva, você tem que lutar, né? Então aquilo eu me apossei disso e escrevi no intervalo do primeiro para o segundo julgamento o livro Sobrevivi, Posso Contar.